Meus irmãos, olá, paz de Cristo. Nós estamos nesse vídeo agora contemplando do Catecismo da Igreja Católica os parágrafos 31 ao 38 do capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Nós vamos ver as vias de acesso ao conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Então fazemos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a proteção da Virgem Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E, segundo esses números, esses parágrafos, nos dizem que o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que é chamado a conhecer e amar a Deus, como nós vimos no vídeo anterior, ele procura a Deus de coração sincero, ele acaba por descobrir certas vias para chegar ao conhecimento de Deus. Essas vias são também chamadas de prova da existência de Deus. Não provas científicas, como alguns especulam não haver. Não há provas científicas, não há provas palpáveis, então Deus não existe. Mas para o cristão, essas provas da existência de Deus são argumentos convincentes e convergentes que nos permitem chegar a certezas verdadeiras, né? Estas vias para chegar ao conhecimento de Deus têm como ponto de partida a criação. Primeiro o mundo material e a própria pessoa em si. O Catecismo vai fazer uma citação da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, que eu vou ler aqui para vocês. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade é invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Então, essa declaração de Paulo na carta aos Romanos corrobora o que a gente viu aqui no Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. Até mesmo os pagãos que não têm contato com o cristianismo ou com o judaísmo, do qual Paulo é originário, eles têm possibilidade de chegar ao conhecimento de Deus através de chegar à realidade invisível de Deus, observando a realidade visível do mundo criado por Ele. Tanto do mundo, através das criaturas de Deus, nós somos capazes de chegar às provas da existência de Deus, como foi colocado a princípio, que são argumentos convergentes e convincentes que acabam sendo verdadeiros. O primeiro deles, a primeira prova, a primeira via de acesso a Deus seria o próprio homem, a abertura do homem à busca da verdade, à busca da beleza, o senso do bem moral, a liberdade, a voz de consciência que existe dentro do ser humano, a aspiração que o homem tem do infinito, da felicidade. Isso interroga interiormente ao homem sobre a existência de Deus. Existe vida além da morte? Em todo o tempo da humanidade, o homem buscou sempre se relacionar com o divino, buscar o transcendente, saber, conhecer o que existe após a morte. Isso tudo, dentro do nosso interior, não é outra coisa senão uma interrogação sobre a existência de Deus, do Criador. O senso moral que cada um de nós possui dentro de si mesmo que o ser humano, a pessoa não siga nenhuma religião ou nem mesmo acredite na existência de Deus, o germe moral que existe dentro dele, a tendência ao bem, a querer o bem, a liberdade, a consciência que nos acusa quando as coisas não estão bem, a busca da felicidade não são outra coisa senão a busca de Deus mesmo. É uma prova que a alma é espiritual, a alma é imortal, ou seja, o homem ele carrega dentro de si uma semente de eternidade, uma busca pelo eterno. O homem, vou ler agora o parágrafo 34. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro nem o seu fim último, mas que participam do ser,
aí o ser aqui está colocado como maiúsculo, em si, que é sem origem e sem fim, ou seja, nós, os seres humanos e a criação, o mundo, ele não é o seu fim. Nós não nos realizamos a nós mesmos. O nosso fim é aquele ser que não tem origem e não tem fim. Continuando, assim, por estas diversas vias, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Isso aí é uma citação de Santo Tomás de Aquino. 35. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. A inteligência, a memória, a vontade, tudo isso corrobora a que o homem pense e busque que existe um sentido para a sua vida, uma razão de ser, a causa primeira e o fim último da sua existência, né? Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão. Buscar racionalmente as provas da existência de Deus, em vez de diminuir a fé, elas servem sim para colaborar com a busca da fé verdadeira, ajudar a perceber que a fé nunca vai se opor à razão humana. E nós chegamos aqui ao próximo ponto, que é o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Então nós vimos as duas vias de acesso, a criação, que é o homem e o mundo natural, e nós chegamos ao conhecimento de Deus agora segundo a Igreja, né? A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Foi o que nós vimos no tópico do início. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. O homem é capaz de Deus porque foi criado por Deus, para Deus e a sua imagem e semelhança. Mas, porém, dentro das condições históricas, ou seja, nós estamos inseridos em um tempo e não na eternidade, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus e para reconhecer a Deus apenas com a luz da razão. O homem tem necessidade, então, de ser iluminado pela revelação de Deus. Não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas, as verdades morais, né? Apesar das verdades morais estarem inseridas dentro do ser humano, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus a respeito delas também. Por quê? Apesar disso, dessas realidades morais e das verdades religiosas não serem inacessíveis à razão homem, o homem muitas vezes tem dificuldade de entendê-las, de compreendê-las e desenvolvê-las. E é necessário, a partir da luz da Igreja, a partir da revelação do qual a Igreja é o depósito, a fé do qual a Igreja é depósito, nos faz conhecer, ter um conhecimento da verdade de Deus de forma firme e sem mistura de erro. A minha consciência moral, eu ser criado à imagem e semelhança de Deus, me faz buscar felicidade, me faz ter a consciência moral, porém tudo isso se torna infrutífero se não estiver à luz da revelação. Por isso o Senhor se revela, como diz em Hebreus, Deus se manifestou e falou pelos profetas, mas agora nestes tempos fala diretamente pelo seu Filho, porque nós necessitamos da luz da revelação de Deus. O homem por si mesmo e por meio da criação é capaz de Deus, mas mesmo este conhecimento primitivo dado por meio da coisa criada, ele precisa da luz da revelação. É por isso que nós precisamos da Igreja, que é o depósito da fé. Então, até o próximo vídeo.